Neste vídeo, vocês vão ter a oportunidade de conhecer os trabalhos técnicos científicos que foram realizados nessa região da Fazenda Urucum, do Maciço do Urucum, com vistas à preservação do patrimônio histórico e arqueológico. Este foi um projeto científico patrocinado pela empresa mineradora Vale e tem como objetivo principal garantir que um passado tão marcante, tão significativo e indispensável para quem quer conhecer a história e a pujança de Corumbá não seja jamais esquecido pelas gerações futuras. Bom, Mato Grosso do Sul tem um legado histórico muito importante. E em Corumbá, esse potencial é muito rico, é muito importante. E pensando nisso, o IPHAN, que é um órgão que trabalha com a proteção do patrimônio cultural brasileiro, vem compartilhando com várias empresas no âmbito da preservação desse patrimônio dessa região de Corumbá. Esse local que agora nós estamos é um local de extrema importância para a história socioeconômica de Corumbá. Por quê? Bem aqui existiu uma avenida dessa localidade conhecida como Fazenda Urucum, que foi fundada pelo Barão de Vila Maria e depois se tornou propriedade da família Cárcano, durante muitos anos. Aqui já foi um local de produção de cana, já foi um local de criação de gado, muito importante para a região. Já foi ponto do telégrafo ali mais para cima. Aqui também foi local onde se desenvolvia o comércio, quando foi criada a mina da Belgo Mineira para a exploração do minério. Essa mina, ela obteve a primeira licença de lavra no final do século XIX. Por volta de 1870, quando essa região era uma sesmaria ainda pertencente ao Barão de Vila Maria. Ele obteve a licença, mas não teve início imediatamente a exploração mineral na perspectiva econômica. Foram preciso passar algumas décadas para que a atividade mineradora com um porte industrial tivesse efetivamente o seu início. E assim, pela importância que esse lugar adquiriu na história do município de Corumbá e de Mato Grosso do Sul, nós podemos com certeza reconhecer e nos preocupar com a preservação desse local como sendo um daqueles pontos que materializam a história econômica de Mato Grosso do Sul. Muito do que se produzia aqui também, nessa região toda, no Vale desses rios, no Pantanal, era produto destinado ao comércio exterior. No final do século XIX e começo do século XX, a gente teve aqui uma importante produção canavieira. E a gente pode notar isso por presença de estruturas ligadas a essa produção, como essa base para a roda d'água, a canalização do córrego Urucum, essa torre também. No trabalho aqui de escavação arqueológica, nós encontramos resíduos dos insumos necessários para guardar todo esse produto dessa lavoura. Isso tudo estava ligado a esse período que Mato Grosso, a antiga província de Mato Grosso, viveu, onde essa lavoura canavieira prosperou e acabou sendo o primeiro passo para a industrialização do Mato Grosso. É muito importante a gente perceber como que a história em Mato Grosso do Sul avança. Mato Grosso do Sul passa por um período em que é uma área de transição ou de passagem nessa região. Além desse
complexo da usina de açúcar e álcool, do estabelecimento comercial, nós tivemos também aqui o desenvolvimento de uma área de lazer. A água vinha, depois de ter passado pela área da usina, abastecia essa piscina, esse lago artificial, onde as pessoas vinham passear de barco, as crianças ficavam aqui se divertindo. O pombal ficava naquela base, naquela direção, perto daquele tronco seco. Esses esqueletos hoje aqui dessas mangueiras são as mesmas que aparecem naquela imagem de aproximadamente a década de 30 do século XX, quando a vida social era intensa nesse lugar. Era realmente um lugar muito agradável, muito prazeroso e do qual ainda restam evidências bastante significativas, estruturas bem preservadas, que esse trabalho de educação patrimonial, esse trabalho de preservação patrimonial vai fazer o possível para conservar e ficar como vestígio, como reminiscência da memória, inclusive, de muitas famílias corumbaenses, algumas pessoas que vieram aqui quando eram crianças bem pequenas, ainda hoje estão vivas e poderão se lembrar de dias felizes aí de sua infância. Que isso possa ser socializado e dar legitimidade social do conhecimento do que é esse patrimônio para essa região e para o Brasil. Falar da história do Urucum é falar também da história recente da cidade de Corumbá. Aqui a gente tem uma estrutura que funcionou como um restaurante para suprir toda essa população que vinha fazer comércio, que morava, que visitava o balneário, enfim, que visitava toda essa região do Urucum. Sobre esse fluxo de visitação na região do Urucum, a gente também não pode deixar de mencionar o Hospital Militar, que funcionou ali mais para frente, mais próximo da rodovia. Um fator importante dentro dessas pesquisas é a história oral, de contar peculiaridades de pessoas que passaram por lá, como foi o caso do então soldado Getúlio Vargas. Que aqui permaneceu por algum tempo em treinamento e teve a oportunidade de participar do cotidiano aqui da Fazenda Urucum. Depois ele retorna já como presidente e nessa oportunidade ele menciona inclusive essas passagens da sua juventude e pediu nessa visita em Corumbá para que recebessem os proprietários da Fazenda Urucum, o que acabou ocorrendo. Por volta de 1919 aproximadamente, funcionou aqui um conjunto hoteleiro. Do ponto de vista patrimonial, é uma raridade que uma construção de madeira como essas, com esse estilo muito próprio, muito característico, lembrando inclusive um tipo de chalé europeu, esteja, apesar das adversas condições climáticas de Corumbá, tão bem conservada até hoje. Essas duas construções são interessantes, porque até hoje elas conservam, além da estrutura arquitetônica propriamente dita, detalhes da sua função. Isto é, existem vários ganchos que eram para os hóspedes pendurarem suas redes. Nas paredes, inclusive, desses dois edifícios, encontramos registros escritos, reminiscências, lembranças de pessoas que se hospedaram aqui. E o curioso é que, pelo que foi deixado escrito nas paredes, a impressão que nos fica é que quem se hospedou aqui aproveitou, se divertiu. E acho que isso foi uma mensagem que quiseram deixar para o futuro e que agora nós estamos resgatando. Quer dizer, esse lugar é um lugar assim que conta um passado agradável do município de Corumbá. Então
nós temos aí mais de 100 anos de história e há tempo de preservar, identificar e criar métodos de preservação em parcerias com todas as instituições interessadas e envolvidas nesse processo. E é importante a gente lembrar que a compatibilidade da preservação do patrimônio cultural não é incompatível com o avanço econômico que essa região toda abarca. Bem, dentro da área do sítio arqueológico, o espaço onde houve uma antiga aldeia de índios Guarani, que já há séculos não existe mais na região de Corumbá nem no Pantanal, nós temos inclusive datações que nos comprovam, nos confirmam que a existência desse sítio, dessa aldeia Guarani nesse local, antecede inclusive em alguns séculos o próprio descobrimento do Brasil. A escolha desse lugar não foi aleatória, solo, água, temperatura, topografia, a floresta, tudo isso assim foram fatores que levaram à instalação não só dessa aldeia nesse local, mas também em outros pontos aqui no entorno do maciço do Urucum. Mas dentro dessa área da aldeia, onde foram encontrados muitos vestígios arqueológicos, como centenas de fragmentos de recipientes de cerâmica como esse, nós tivemos a felicidade arqueológica. Eu digo uma felicidade arqueológica porque não foi exatamente um acaso. Quer dizer, essa é uma região que foi bastante antropizada, ou seja, aqui há uns 10, 15 anos atrás era uma pequena propriedade rural, um dos lotes aqui do assentamento do Urucum. Aqui já foi a fazenda Urucum, por aqui já passou uma antiga estrada que ia para Corumbá, aqui já foi plantação de cana. Então, apesar desse uso intensivo do solo que aqui ocorreu, nós tivemos então a felicidade de encontrar esse pote que nós chamamos na linguagem técnica de cambuci inteiro. Então, mesmo com tudo isso, os trabalhos de resgate arqueológico que aqui foram realizados no âmbito deste projeto permitiram que recuperássemos esse pote praticamente intacto, quer dizer, houve um trabalho de restauração desse pote no laboratório de restauração do Museu de Arqueologia em Campo Grande, e que então essa ocorrência nos permitiu ter uma peça assim, muito importante, muito valiosa do ponto de vista científico e museológico, atestando, documentando a presença desses índios aqui. E eu acho que esse projeto vem justamente contribuir e alavancar as ideias de preservação, divulgação, né, e manutenção desse patrimônio que é de toda a nação brasileira. Com o apoio da Vale, concluímos esse trabalho de resgate do patrimônio arqueológico, histórico-cultural de uma forma muito positiva. Temos hoje à disposição dos pesquisadores e do público em geral um acervo que testemunha os diferentes estágios do processo de povoamento da região do maciço do Urucum, de tal forma que uma parte significativa da história de Corumbá esteja garantida para o público presente e futuro. Llamándome